pastor aqui da nossa matriz, segundo vice-presidente geral das nossas igrejas, vai trazer a palavra de Deus para nós agora. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Por gentileza, se coloque de pé e abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 34. Enquanto você vai abrindo, eu quero louvar a Jesus pela rica oportunidade que tenho de mais uma vez poder pregar a sua palavra aqui em nossa CIAD. Há 21 anos faço parte dessa convenção, há 21 anos sirvo a Cristo aqui na Assembleia de Deus de Anápolis, tenho toda a minha jornada ministerial escrita aqui em nossa igreja. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu pastor, que para mim é um pai, um homem de Deus, que eu e minha família amamos muito, pastor José Clarimundo César. O senhor sabe do carinho, do respeito e da consideração que temos pelo senhor. Obrigado. Na verdade, eu fui o mais presenteado com toda essa reforma aqui. Nossa igreja matriz congrega aqui, todas as quartas temos ensino aqui, sábado ciclo de oração, domingo EBD, domingo à noite culto, e há 4 anos o pastor confiou essa responsabilidade a mim de pastorear a igreja que aqui se reúne. Tudo para a glória do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida de todos os presidentes de convenções estaduais que aqui estão. Deus abençoe grandemente, continue abençoando pastor José de Ribamar. Deus abençoe grandemente o senhor, toda a sua família. Pastor Israel, que está aqui conosco, pastor João Batista, que também são vice-presidentes da igreja, pastor Rodolfo, todos os pastores, pastor Rildo, pastor Sebastião José Inácio. Eu disse, é fácil amar o Senhor. A humildade, o amor, o carinho e a dedicação do Senhor é referência e nos impulsiona. Deus abençoe grandemente. Meus irmãos, a mim foi dado um tema, não nada fácil, que fala sobre uma liderança eficaz. Está dentro daquele livro que vocês ganharam para aqueles que fizeram inscrição. Tem alguns pontos que eu colhi de lá, outros foram construídos depois. E a referência para nós é Ezequiel 34. Eu gostaria que você prestasse atenção. A princípio é uma mensagem que começa muito dura para todos nós pastores, mas que no decorrer dela vai trazendo um vislumbre daquilo que o Senhor requer de cada um de nós como líderes para a glória do Senhor. Ezequiel 34 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas, e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim elas se espalharão, por não haver pastor, e se tornarão pasto para todos os animais selvagens. Versículo 10: assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores, e lhes pedirei conta das minhas ovelhas. Até aí. Feche os seus olhos, mantenha a sua Bíblia aberta. Senhor, obrigado por essa tarde maravilhosa, pela oportunidade que temos de estar na tua presença. Rogamos a ti, ó Deus, que continue a falar conosco nesta convenção, e que esta palavra seja alimento para a nossa alma, que seja ela um agente de transformação do nosso entendimento. Oramos, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Tome seu assento, por favor. Um estilo de liderança eficaz. Eu gostaria de fazer um contraponto agora em palavras que parecem ser sinônimas, mas não são.
ser eficaz não é a mesma coisa do que ser eficiente. Ser eficiente não é a mesma coisa do que ser eficaz. Meus irmãos, imagine um mulo, né? Aquele burro, que é o resultado do cruzamento entre o jumento, que é o macho, e a égua, que é a fêmea. Nasce esse animal, chamado burro ou mulo, um animal extremamente eficiente. Ele carrega peso, ele é resignado, tem força, é viril. Se alguém quiser trabalhar bem dentro de uma zona rural e tiver um bom burro ali, ele consegue alta produtividade, alta performance durante todo o dia. Ou seja, o burro é um animal muito eficiente. Mas qual é o problema do burro? O burro é estéril. Apesar de ser eficiente, apesar de ser bom para o trabalho, ele não consegue reproduzir, ele não consegue frutificar. Então eu gostaria que nós pensássemos agora, já no começo dessa mensagem, onde nós estamos trabalhando um estilo de liderança eficaz, a seguinte perspectiva: somos líderes apenas eficientes, ou somos líderes eficazes? Será que somos frutos híbridos? Será que nós somos demasiadamente desenvolvidos no trabalho, no operacional da obra de Deus, no trabalho cotidiano? Corre para lá, corre para cá, prega, aconselha, ensina, visita, vai para lá e vai para cá, numa vida frenética, num frenesi ministerial, ou seja, muita eficiência. Mas será que isso é acompanhado de um ministério frutífero? De um ministério que forma discípulos de Cristo e para Cristo? Será que verdadeiramente nós temos gerado filhos da fé, homens e mulheres que entendem a mensagem do Evangelho que sai da nossa boca e do nosso testemunho, e a partir desse entendimento, desta compreensão, reproduzem a vida e o modelo de Cristo? Somos apenas eficientes ou somos eficazes? Essa é uma grande preocupação que nós temos que ter, porque às vezes nós temos pastores, líderes eficientes, fazem, correm, mas me parece que para aquilo que verdadeiramente transforma a vida do ser humano, que é o inculcar da mensagem do Evangelho, o discipulado bíblico, parece-me que há um diapasão nesta realidade ministerial. Pessoas que trabalham muito, mas que infelizmente não conseguem produzir bons frutos. Pastores e líderes, nós estamos vivendo num tempo em que a liderança nunca foi tão debatida em podcasts e em boas literaturas. Liderança, trabalho de liderança evangélico, conduzidos à luz da palavra de Deus. De fato, Deus sempre procurou em todos os tempos homens e mulheres íntegros, homens e mulheres que o amam, homens e mulheres que o temem. E essas são características precípuas que devem fazer parte da vida de um pastor, de um líder: integridade, amor e temor. O profeta Ezequiel viveu um dos dias mais sombrios da história de Israel. Esse povo, ele está profetizando a um povo que está no cativeiro babilônico, por volta do ano 6º antes de Cristo. Havia uma crise religiosa, uma crise política instalada em Israel. Os líderes da nação, os sacerdotes, estavam falidos espiritualmente, principalmente quanto ao seu dever. E qual era o dever deles? E é o dever de um pastor:
proteger suas ovelhas, guiar suas ovelhas e cuidar de suas ovelhas. Proteger, guiar e cuidar. Mas eles estavam falhando. Eles não estavam conseguindo avançar nesta questão. E Deus vem de maneira incisiva e muito dura para repreendê-los. Ezequiel 34 é uma mensagem direta de Deus contra esses pastores infiéis, homens negligentes, egoístas, que estavam preocupados tão somente com seus umbigos, estavam preocupados somente com seu status quo, com a sua posição. Não havia ternura, não havia empatia, não havia amor, havia eficiência, corre, mas não havia eficácia no ministério desses pastores. Me dá um pouquinho de retorno aqui, ó, nesse aqui, por favor. Não havia eficácia. E agora o pastor de Israel, o Deus eterno, ele diz: eu vou buscar, eu vou resgatar, e eu vou curar as minhas ovelhas. Deus está dizendo: eu vou atrás. Os pastores de Israel estavam falidos na sua missão pastoral. Mais uma vez estou repetindo, eles eram egoístas. Eles estavam preocupados somente com o seu bel prazer, e em detrimento disso estavam negligenciando suas ovelhas. Deus, irmãos, o Senhor Jesus continua chamando líderes segundo o seu coração, homens e mulheres vocacionados, homens e mulheres onde Deus gotejou a sua unção, a sua graça e o seu poder para capacitá-los para o ministério pastoral. Homens que não estão preocupados única e exclusivamente atender a expectativa de pessoas, mas preocupado com as expectativas de Deus. O que Deus requer de nós como pastores? O que Deus requer de nós como líderes? Antes de pensarmos em estratégias, irmãos, eu sei que nós muitas vezes, no afã, na ansiedade de querer ver a nossa igreja crescer, do número dos salvos aumentar, isso é muito legítimo, de ver a multiplicação dos santos, de ver homens e mulheres reunidos, de ver uma igreja cheia, superlotada, nós ficamos como que tateando, apalpando lugares, métodos, literaturas, estratégias, para nos tornarmos pastores melhores. Mas hoje, o Senhor fala aqui nesse texto, não sobre estratégias, mas Ele fala ao coração dos líderes e dos pastores. Nós não podemos perder essa perspectiva, irmãos. Eu tive a oportunidade de dar aqui na Igreja Matriz uma série chamada O Sermão do Monte, juntamente com o meu co-pastor, pastor Valteir. Cadê o pastor Valteir? Fica de pé aí, pastor Valteir. Homem de Deus, nosso co-pastor aqui na Igreja Matriz, obrigado. E nós falamos durante várias quartas-feiras aqui sobre as lições do Sermão da Montanha. E nós aprendemos ali que muito mais do que regras de comportamento, onde Jesus ensina o perfil do verdadeiro cristão, Ele quer uma reforma interior nos seus filhos, uma reforma do seu coração. Hoje o Senhor quer falar aos nossos corações. E o primeiro aspecto de uma liderança eficaz é que um líder eficaz, ele serve, mas ele não se serve do rebanho. Isso é muito sério. Olha o versículo 2: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Nós temos pastores aqui, que não servem o rebanho, mas eles se servem do rebanho. A acusação de Deus é dura. Em vez de alimentar as ovelhas,
os pastores estavam se alimentando das ovelhas. Temos que tomar muito cuidado com o nosso coração. Por que queremos ser pastores e líderes? Eu já tive o desprazer de conversar com alguns colegas de ministério nessa jornada que me disseram: se eu não precisasse da prebenda pastoral da minha igreja, eu deixaria de ser pastor. Isso é muito sério, irmãos. E Deus está dizendo para esses pastores que eles perderam propósitos. Eles tinham posição, mas não tinham paixão. Isso é muito sério. Nós, irmãos, avaliamos o ministério pastoral, ou até mesmo a vida das pessoas, pela sua performance, pela sua capacidade, pela sua vestimenta, pela sua qualidade pessoal. Mas o Senhor nesta tarde está dizendo: eu estou olhando para o coração de cada um de vocês. Deus está olhando para o coração dos homens de Deus, das mulheres de Deus que aqui estão. Meus irmãos, buscar de maneira egoísta os nossos interesses, deixando de suprir a necessidade daqueles que estão sob a nossa autoridade, é uma ofensa a Deus. Quantos pastores hoje são mercenários? Usam o rebanho como curral eleitoral, usam o rebanho como instrumento para a sua autopromoção. Isso é triste, isso é lamentável, isso é ofender o Deus eterno. Querido, o Senhor está falando com aqueles pastores, e agora está falando conosco. Não usemos o rebanho de Deus para satisfazer o nosso ego, para nos colocarmos num patamar elevado, para nos favorecermos de tal posição. A liderança eficaz, o livro diz, pastor Clarimundo, não é domínio, mas é serviço. É lindo isso. Eu escrevi uma lição da Escola Bíblica Dominical do primeiro domingo deste mês, e eu coloquei um pensamento lá. Enquanto muitos desejam poder para poder, Deus envia o seu poder para nos fazer ser. Enquanto muitos querem o poder, a posição para poder, vai, vem, para cá, para lá, Deus envia a nós o seu poder. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Quem deseja esse poder do Espírito Santo, levante a mão para o alto, abre a boca e glorifique a Jesus. Falar de Deus, irmãos, não é a mesma coisa do que ser boca de Deus. Deixa eu dizer um negócio para você, pastor: não lidere para dominar, mas para emancipar. Não lidere para dominar o rebanho, lidere para emancipar. Todas as vezes que nós temos uma quarta da palavra aqui na matriz, eu sempre tenho uma frase dentro do meu coração: hoje é noite de emancipação. Quanto mais uma igreja é ensinada, quanto mais uma igreja é doutrinada biblicamente, mais essa igreja se torna madura, mais essa igreja se torna equilibrada, mais essa igreja se torna sóbria, mais essa igreja se torna a semelhança de Jesus Cristo de Nazaré. Então invista no ensino em sua igreja local. Lidere para emancipar, não lidere para dominar. O livro que o pastor nos indicou para ensinar aqui nesta tarde diz que o líder eficaz entende que liderança é serviço. Às vezes alguém pode dizer: pastor, é difícil de entender essas coisas, né? Não, irmãos, não é que é difícil de entender. Às vezes é difícil da gente aceitar essa realidade, que o nosso ministério é serviço. E o nosso modelo de serviço é o modelo de serviço de Cristo. Eu ouvi aqui citações várias vezes aqui de Filipenses 2, do 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para sermos como Cristo, nós temos que nos humilhar, nós temos que nos esvaziar, nós temos que aprender a lavar os pés dos nossos irmãos. O líder eficaz, ele não vê o rebanho como meio de promoção, mas como campo de cuidado. O exemplo supremo é Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. Eu posso dizer isso aqui, irmãos, sem lisonjas, sem confetes, porque tenho a oportunidade de andar muito com o nosso líder, pastor Clarimundo, e vejo Cristo na vida dele. Alguém disposto a servir. Eu olhando as cadeiras aqui do púlpito, né? Não sei se você já percebeu, mas não tem nenhuma cadeira aqui mais alta. Não tem nenhum trono aqui diferente. Todas são exatamente iguais. Isso é um recado para nós. É alguém que decidiu se misturar. É alguém que decidiu andar junto. É alguém que decidiu ser modelo para o rebanho. Meus irmãos, nós precisamos dessa humildade. Nós precisamos viver esse modelo de pastoreio. Esses pastores estão sendo repreendidos porque eles comem da gordura das ovelhas. Eles não apacentam. Eles cuidam de si mesmos. Não é fácil ser pastor dirigente. Não é fácil, eu sou pastor. Tem 4 anos que eu pastoreei 3 anos, 2 igrejas simultaneamente, aqui na Matriz e também lá na igreja do bairro Santo André. Não é fácil. Lidar com o ser humano não é fácil. Cada um é de um jeito, cada um tem sua forma de pensar, cada um tem o seu próprio gênio. Mas se nós fomos chamados por Deus, se o Espírito Santo nos capacitou, se o poder de Deus está dentro de nós, se a palavra de Deus está na nossa boca, nós seremos líderes eficazes para a glória do Senhor Jesus. Segundo, está lá no livro, o líder eficaz cuida das feridas do rebanho. Está aí no versículo 4. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas, e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. O verdadeiro pastor, irmãos, sente a dor das ovelhas. O verdadeiro pastor chora com os que choram e alegra com os que se alegram. O verdadeiro pastor é o pastor do tema da nossa convenção. É aquele que deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha que se perdeu. Vá atrás. Vá atrás da ovelha que se perdeu. Se tem algo que é emblemático na nossa teologia da salvação, que é a teologia arminiana, é que nós nunca desistimos de ninguém, porque nós cremos que Jesus Cristo morreu por todos. Jesus Cristo morreu por todos. A expiação é ilimitada. Todo e qualquer ser humano pode ser alcançado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Jesus não morreu só pelos predestinados. Jesus morreu por todos. E Ele quer, Ele deseja que todos se salvem. Em nome de Jesus, levante a mão direita para o alto. Em nome de Jesus, levante a mão direita para o alto. Você é um crente. Você é um pastor da Assembleia de Deus. Você acredita que Jesus morreu por todos? Então vá atrás das ovelhas. Vá atrás das ovelhas. Orabacandarabai, Oriandarabai. Meus irmãos, a igreja não é só uma instituição organizacional, mas numa perspectiva bíblica, a igreja é uma pessoa. É a noiva, e como noiva ela precisa de
cuidados. Esses pastores não curaram, não fortaleceram as fracas, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas. Tire do seu vocabulário aquela ideia de que eu não quero saber mais dessa pessoa. Tire isso. Você é um pastor, e o que se espera de um pastor é um nível de maturidade. E os maduros sabem lidar com os imaturos. Agora, se o pastor é imaturo, ele não sabe lidar com os imaturos. E qual é o problema dos imaturos? É porque não são maduros, são intragáveis. Já comeu uma banana verde, meu filho? Sabor adstringente que amarra a boca, dá vontade de cuspir fora. Assim são os imaturos, eles não alimentam ninguém, mas os maduros, cheios do Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo, nutridos pelo Evangelho de Cristo, forjados pelo Deus eterno, eles são sempre frutíferos, eles sempre alimentam as pessoas, eles são maduros para a transformação de vidas. Cure! Não ignore o sofrimento, toque, restaure, porque a liderança pastoral é sempre restauradora. E aqui eu faço uma citação do meu amigo, meu irmão, pastor João Batista Rosa, diretor do nosso seminário, terceiro vice-presidente da nossa igreja, um homem maduro que está aqui atrás de nós, e que um dia disse assim para mim: ministério pastoral não é exclusão, não é de corte. Ministério pastoral é de restauração. Ministério pastoral é de reconstrução. Ministério pastoral é de resgate. Em nome de Jesus, o slogan da nossa igreja é ministrando amor. Ministrando amor. Ministrando amor. Nós temos um pastor que faz isso aqui diuturnamente. Ele ministra amor. Ele sempre perdoa. Ele sempre abraça. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo nesta tarde encha o seu coração de amor, que o Espírito Santo encha o seu coração de ternura, que o Espírito Santo encha o seu coração de paz. Líderes que curam feridas espirituais, emocionais, refletem um coração compassivo de Cristo, irmãos. O púlpito fala ao ouvido, mas o cuidado pessoal fala ao coração. Entretanto, o cuidado não é só verbal. E agora eu vou entrar num ponto aqui que para mim é nevrálgico, importante para esta tarde. As ovelhas precisam de referências. E agora entra o poder do exemplo. O versículo 5 vai dizer: assim elas se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. O líder deve ser exemplo do rebanho. Um líder que é liderado pelo Espírito Santo, ele se submete à vontade de Deus, e ele está apto e obrigado a derramar a sua experiência sobre as suas ovelhas. Quando não há pasto para ovelhas, quando não há referência para as ovelhas, o texto vai dizer algo muito sério: as ovelhas se tornam pastos para os animais selvagens. O povo não precisa apenas de direção, irmãos, mas o povo precisa de inspiração. As pessoas têm que olhar para nós, pastores, e dizer:
eu quero ser igual ao meu pastor. É assim que eu olho para o pastor Clarimundo diuturnamente. Eu quero ser igual ao meu pastor. Eu quero ser. Nós precisamos de uma liderança que nos inspire. Nós precisamos ser pastores em nossas igrejas que inspirem a vida dos outros. A influência é a missão e a ferramenta do líder. Ah, eu não importo o que pensam de mim, estou nem aí. Está errado. Está errado. Não basta ser pastor, tem que parecer ser também. Temos que ser inspiração em qualquer área das nossas vidas. Não conseguiremos êxitos relevantes a não ser que envolvamos outras pessoas na mesma visão, ao ponto de estarem conosco comprometidos. Quando o pastor é inspiração, a igreja vem com ele, a igreja atende a voz do pastor. Quando um pastor é modelo para a congregação, as pessoas olham e ouvem a voz do seu pastor e se envolvem na mesma missão, no mesmo trabalho. Nossas realizações, irmãos, não serão alcançadas até que convençamos os outros a lutar junto com a gente. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Antes desses 4 anos de pastor dirigente, eu fui 20 anos pregador itinerante. Pregador itinerante é mais fácil. Você prega, vai para o hotel, vai para a churrascaria e vai embora. Pega o avião, pega o ônibus, pega o carro e vai embora. Nem conversa com ninguém, tira umas fotos, dá um glória a Deus, dá um paz do Senhor. Mas pastor não, ele termina de pregar no púlpito e ele desce para o meio da igreja para conversar com os irmãos, para passar na porta, para fazer uma visita, em nome de Jesus, irmãos. E se tem um povo que nos conhece, é o povo que anda conosco. Nós temos que ser exemplos para a congregação onde estamos pastoreando. O maior livro de liderança das escrituras para mim é Neemias. Já preguei várias vezes em Neemias. Neemias sempre conjugou em suas palavras na primeira pessoa do plural: nós. Deus é conosco. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Deus está conosco. Maior é o que está conosco. Avancemos, não desanimemos. Assim é a vida de um pastor. Um pastor envolve outras pessoas. E eu queria fazer uma pergunta que está no livro, para todos nós essa noite. No âmbito da liderança que você serve hoje, você ama o ministério ou simplesmente o aceita? Vou repetir. Você ama o que você faz ou você simplesmente aceita essa realidade? Sem paixão, dificilmente você será um líder de influência e por conseguinte de sucesso. Não basta aceitar o ministério, pastor. Tem que ter paixão. Tem que amar o que faz. Porque se não amar o que faz, a gente começa com aquelas lamúrias. Esse povo não me reconhece. Esse povo não merece o pastor que tem. Esse povo, ô povo ingrato. Esse povo não me honra. Esse povo não gosta de mim. Esse povo não me respeita. Esse povo não quer minha família. Ah, esse negócio de pastor, eu vou falar um negócio para você, que coisa difícil. Ah não, eu não estou dando conta. Esse é aquele que aceitou o ministério. Mas aquele que ama o ministério, aquele que é apaixonado pelo ministério, mesmo que os outros o rejeitem, mesmo que os outros o traia, mesmo que os outros o evite, ele continua trabalhando com amor, porque o que ele faz para a glória de Deus. Temos que voltar ao primeiro amor, pastores. O livro vai dizer sobre isso. Cuidado. Podemos estar sendo muito operacionais, mas não amando de fato. Não amando ao Senhor. O livro de Ezequiel mostra que os líderes estavam usando a sua posição para quê? Para satisfazer os seus próprios desejos à custa do povo. Cuidado.
O dinheiro do caixa da igreja é da igreja. Não se aproprie daquilo que não é seu. Você tem direito à sua prebenda, eu tenho a minha prebenda. Temos que tomar cuidado, mas cuidado, não toque naquilo que não é seu. Deus te pedirá contas de tudo. O dinheiro é para a glória de Deus. Os dízimos são santos, as ofertas são santas. Então use esses dízimos e essas ofertas para abençoar o povo, para cuidar do povo, para ajudar o povo, para a glória de Deus. Levante as duas mãos para o alto em nome de Jesus. Orabacandarai, demantoronagas, bicandarai. Uribicandarai, que o Senhor coloque temor em nossos corações. Que o Senhor nos dê temor no coração. Glória a Jesus. Nós somos de uma igreja, Assembleia de Deus de Anápolis, que nós temos muita liberdade. Eu ouvi ontem aqui nesse púlpito, essa liberdade ela é muito boa, mas ela pode ser perigosa. Cuidado com a liberdade que Deus te deu. Use essa liberdade para a glória de Jesus. Use essa liberdade para a glória do Senhor. Aleluia. As ovelhas são do Senhor, a igreja é do Senhor, a obra é do Senhor. Sirva nesta obra com temor, para a glória de Deus, para a glória de Jesus. Você concorda comigo? Abre a boca e diga glória a Deus. Só inspira quem é coerente. Pode pregar, pastor, mas tem que viver. O líder eficaz, ele não só fala da fé, ele vive pela fé. O líder eficaz, ele não só fala de oração, mas ele é um homem de oração. O líder eficaz não só manda o povo ler a Bíblia, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite também. O líder eficaz não fala somente das disciplinas espirituais do jejum e da vigilância, ele também jejua e também vigia. O líder eficaz não fala apenas sobre santidade, mas ele se comporta como um homem e uma mulher de Deus, santo, para a glória de Deus. Para manter o testemunho íntegro, para ser um líder eficaz, nós temos que reconhecer que o rebanho é de Deus. Repita comigo: o rebanho é de Deus. Diga mais alto: o rebanho é de Deus. Diga assim: a igreja é de Jesus. Diga assim: a igreja não é minha. Isaías 34:10 vai dizer: assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra os pastores, e lhes pedirei contas das minhas ovelhas. O rebanho não pertence ao pastor. A denominação não pertence ao pastor. Ela pertence exclusivamente ao Senhor. O líder eficaz, ele não é proprietário da igreja, irmãos. Está lá no livro que o nosso pastor pediu para que eu ensinasse. O líder, o pastor, ele é mordomo. Vou repetir: não somos donos de nada, somos mordomos. Irmãos, você já foi num restaurante? Você chega lá, aquela comida gostosa, né? O garçom vem e te serve aquele prato à la carte delicioso. Quando você come aquele prato, você olha para o mordomo e diz assim: moço, quem é o cozinheiro? Porque o segredo do restaurante está na cozinha. É quem faz a comida, é quem faz o tempero. Aí o mordomo diz: é fulano de tal. O mordomo tem uma convicção, ele apenas serve. Deixa eu dizer um negócio para você, meu irmão. Nós não podemos nos envaidecer quando Deus nos usa na pregação. Sabe por que nós não podemos nos envaidecer quando Deus nos usa na pregação? Porque a comida que a gente dá para o povo, não fomos nós que fizemos. Essa comida veio do céu, ela é de Deus. Nós apenas somos mordomos.
Aplauda o Senhor Jesus, o dono. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Jesus. Pega na mão do seu irmão e diga para ele: a comida é boa, né? Diga para ele: sirva a comida. Diga para ele: mas não se esqueça, a comida quem fez foi Deus. Graças a Deus, né, pastor? Graças a Deus. Essa comida não foi eu quem fiz. Essa comida é a palavra de Deus, inerrante, infalível, inspirada, transformadora. Orabacandarai. Então chega na sua igreja todo domingo e toda terça, servindo a igreja, servindo a igreja, servindo a igreja, servindo a igreja, servindo a igreja com a palavra, com a palavra, com a palavra, com a palavra, com a palavra. Deixa eu dizer para você, pastor, olha aqui para mim em nome de Jesus. Larga esse negócio de ensinar, ensino coach, larga de filosofia, larga de invenção, ofereça a palavra, ofereça a palavra, ofereça a palavra. Fica de pé em nome de Jesus. É a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Não precisa apagar a luz da igreja, não precisa de fundo musical, não precisa de manipulação humana, não precisa que rufem os tambores. O que a igreja precisa, ela tem. É a palavra, 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 é a palavra. Quem ama a palavra? Quem ama a palavra? Pega a Bíblia aí, pega a Bíblia aí em nome de Jesus. Levante a palavra, levante a palavra, levante a palavra, levante a palavra. Sirva a igreja com temor. O que você precisa, você tem. Você tem a palavra, você tem a palavra. Não precisa escurecer a parede da igreja, não precisa de jogo de luz. O que a gente precisa, a gente tem. É a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Abra a boca e adore. Fale em línguas estranhas. Abra a boca. Rabai, mantarás, rebacai, chomenegue andarás, uribicandarabás, decai, chomenegue andarás, uribicampa, ricai, chomenegue andarás. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Tem glória, tem glória, tem poder. Tem poder do Espírito Santo. Abre a boca e adore. Quem tem, tem. Quem não tem, fazer o quê? Quem tem, tem. Quem não tem, fazer o quê? Abre a boca e adore. Orabacandarai, uribicandarabá, subicandarai. Jogue as duas mãos para o alto, pentecostal. Vamos, assembleiano. Pastor pentecostal, você veio na convenção, na 25ª GO, para receber poder, para receber poder, para receber poder. Pastor, receba poder, receba poder, receba poder, receba poder, receba poder, receba poder, receba, 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 receba. Quem quer? Quem quer? O líder eficaz, ele não busca aplausos, mas ele busca redenção. Quanto mais nós nos parecermos com Cristo, mais a nossa liderança será eficaz.
Oh, pastor querido. Pastor. Orabacandarai. O que mantém a igreja de pé, pastor Clarimundo, meu pastor, é o arrozinho, feijão bem feito todo dia. É oração, é Bíblia. É oração e é Bíblia. Quer ver a igreja crescer? Ore com a igreja, pregue a Bíblia. 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 Foi assim que a Assembleia de Deus cresceu, pregando que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Eu quero pedir ao nosso pastor, faço isso todas as vezes. É um líder eficaz. Tenho certeza que é modelo para a minha vida, modelo para muitos. Modelo para aqueles que andam com ele. Orai. Aragaçubiandarai. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Não coma a gordura das ovelhas, pastor. Sirva as ovelhas. Vamos orar com o nosso pastor. Levante suas mãos, por favor. Diga comigo assim: Papai eterno, nesta tarde eu me arrependo, porque muitas vezes, muitos dias, muitos meses, muitos anos, eu fui negligente, desobediente, mas hoje, nesta tarde, aqui, o Senhor falou comigo de modo divino, forte, poderoso, e eu me arrependo e assumo nesta tarde uma nova posição diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu serei, a partir de hoje, uma nova criatura, um novo filho do meu Pai eterno. A partir de hoje, a luz do Evangelho de Cristo Jesus vai brilhar em mim, no meu lar, na minha vizinhança, na minha cidade, na minha igreja. Papai eterno, hoje o Senhor fez a sua palavra entrar no meu ser, até a divisão da minha alma e do meu espírito, das juntas e medulas do meu corpo, e eu assumo fielmente uma nova posição em Cristo, o fundamento da minha fé e do meu ministério. Amém. E graças a Deus.